Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para fazer o nosso devocional e ele se chama O Lugar Mais Seguro. É um texto escrito pela irmã Nilma Bright para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E tem uma meditação para cada dia do ano. Quando lemos e estudamos o nosso texto bíblico aliado ao texto do manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. E tanto faz se fazemos o nosso devocional sozinhos ou acompanhados. Bom, vocês sabem que eu não escrevi o texto, também não ajudei a irmã Nilma a escrever, por isso que eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi. Então vamos orar e pedir ao Senhor que esteja nos ensinando, né, para que nós possamos compreender qual é o lugar mais seguro que existe. Vamos lá? Senhor Jesus, em teu nome oramos, pedindo que tu esclareças as nossas mentes, os nossos corações, de forma que possamos compreender a tua mensagem. E, Senhor, que a gente não seja só ouvinte dessa mensagem, mas também que nós possamos praticá-la, compartilhando com outras pessoas. É o que nós te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, vamos lá. Nós vamos ler o texto de Mateus, vamos ler do versículo 24 até o 32. E diz assim, ó. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amém? Essa é uma passagem maravilhosa, né? Que é impossível não ler e não ter o coração cheio de alegria. Bom, a irmã Nilma Brade escolheu os dois versículos, o 29 e o 30, para serem os versículos chaves. E diz assim, ó. E ele, Jesus Cristo, né, disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Bom, qual que é a cena aqui? Os discípulos estavam num barco enfrentando uma ventania horrível, uma ventania que certamente iria destruir o barco. E eles achavam que estava tudo perdido, porque o barco ia para lá, para cá e para lá, e eles estavam desesperados. Bom, e quando Jesus viu que eles corriam perigo, o que Jesus fez? Foi ao encontro deles andando por sobre o mar. Bom, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que não importa a dificuldade, não importa o desafio que você esteja enfrentando, Jesus vem ao nosso encontro para nos salvar. Isso é incrível, é maravilhoso, é uma verdade eterna que nós não podemos deixar de lembrar em qualquer momento. Então, naquele vulco-vulco, naquele mar bravio, naquela circunstância horrível que os discípulos estavam, o barco não parecia ser o lugar mais seguro, né? Tudo ali queria dizer, ó, vocês vão morrer. Tudo ali dizia, ó, vocês não estão em segurança. Tudo ali dizia, ó, vocês estão em risco de morrer. E
eles começaram a ficar desesperados e perderam o equilíbrio emocional e começaram a entrar em pânico, ficaram desesperados. E aí, o que o nosso mestre fez, como ele faz sempre, né? Ele foi até os discípulos para romper aquele círculo de medo, de desespero, de pânico. E foi ali para dar segurança aos seus discípulos, aos seus companheiros. Para quê? Para demonstrar que quando a gente realmente confia em Jesus Cristo, quando a gente realmente caminha no sentido de encontrá-lo, a gente fica tranquilo. A gente pode perder o medo de sair do barco e a gente pode andar por sobre as águas. Então, era necessário deixar de confiar no barco e depositar toda a confiança deles em Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, ó, não tem medo, não. Não precisa ter medo, vem, não tema. Isso está lá no versículo 27. Então, quando Jesus manda, quando ele fala, quando ele profere uma afirmativa dessa, a gente tem que se sentir forte, a gente tem que se sentir confiante. É a palavra do Senhor nos tempos de crise. É a palavra que nos consola, nos acolhe, nos faz vencedores, porque a gente sabe que Jesus está conosco. O medo é um olhar que a gente tem para dentro da gente mesmo. Agora, quando a gente coloca tudo na mão de Jesus Cristo, a gente fica tranquilo, porque a gente passa a olhar a nossa fraqueza diante de qualquer coisa, diante de qualquer desafio, diante de qualquer circunstância, através dos olhos de Jesus. É um sentimento que muitas vezes a gente se sente egoísta, né? Porque a gente quer sair daquela situação desesperadamente, quer sair dali buscando segurança. Mas a gente tem que se lembrar que o medo, nesse sentido, é consequência do pecado. Porque quando a gente tem um medo desenfreado, enlouquecido, que a gente não consegue conter e não confia em Jesus Cristo, nós estamos pecando. Nós temos que confiar que só Jesus Cristo, nosso mestre, vai nos ajudar a vencer esse medo. E para isso, a gente precisa olhar novamente para Cristo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nas tempestades, atentem-se à voz de Jesus, que vem ao nosso encontro e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o nosso lugar seguro é ao lado de Jesus, para nós um abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também, irmãos, do versículo deste ano, que a gente tem falado todos os dias nós temos repetido esse versículo, e hoje, inclusive, são 225 vezes que nós estamos repetindo este mesmo versículo. Então, já está na hora da gente decorar, né? E por que a gente decora a palavra? A gente decora porque no momento oportuno o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, o versículo desse ano é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu quero pedir para os irmãos compartilhar, se inscrever, mostrar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem de Deus e que a gente possa ser aí um missionário urbano, né? Agora eu vou me despedir com a frase do ano que diz assim, ó: não tema, por pior que seja o desafio, não tema, Deus já está lá.